te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão, hoje dia 27 de junho, terça-feira. Obrigado pela companhia. Estamos aqui mais uma vez para juntos lermos e refletirmos o texto bíblico. Hoje, Salmo de número 137. Vamos ver se nós conseguimos, até a primeira semana de julho, terminarmos justamente a leitura de todo o livro de Salmos, tá bom? Salmo 137 é uma lamentação e expressão de pesar pelo exílio na Babilônia. O salmo é único em sua crueza e honestidade, pois o salmista ele expressa emoções profundas de raiva, de tristeza e de saudade da sua terra natal. O salmo é dividido em 3 partes, com cada parte enfocando um aspecto diferente da experiência do salmista no exílio, no cativeiro, na escravidão na Babilônia. A primeira parte do Salmo 137 expressa a dor do salmista e saudade da sua pátria. O salmista lembra-se da beleza de Jerusalém e da alegria que ali experimentaram. E lamenta estarem agora numa terra estrangeira, longe da amada cidade. O anseio do salmista por sua pátria é palpável, a sua tristeza é agravada pelas provocações e pelas zombarias dos seus captores, daqueles que os levaram cativos para a Babilônia. A segunda parte desse salmo expressa a raiva e o desejo de vingança do salmista. O salmista clama a Deus para lembrar as atrocidades que foram cometidas contra o seu povo e para julgar os seus opressores. Lembrando, abrindo aqui um parênteses, que foi Deus mesmo que permitiu que esse povo fosse levado cativo por causa dos seus pecados. Eles se distanciaram de Deus e essa foi a forma de Deus castigá-los. E, de certa forma, também demonstrar misericórdia, porque quer colocá-los no caminho de volta para o arrependimento, para a busca do Senhor nosso Deus. E o que vemos é que muitos acabam, nesse momento de dor, se voltando para o Senhor. O desejo de vingança do salmista é compreensível, dadas as injustiças que eles estão sofrendo, ou que sofreram lá na Babilônia, mas também revela a luta do salmista para conciliar a fé com as suas emoções. Então, por um lado, a sua fé em Deus, naquilo que Deus faz e pode fazer e na sua permissão. Por outro lado, né, vemos justamente as suas emoções afloradas, porque o seu desejo de vingança é claro, é nítido, e ele quer que todos os seus inimigos, que todos esses seus captores sejam destruídos. A terceira parte do Salmo retorna ao tema da saudade e da dor, pois o salmista reflete então sobre a dificuldade de cantar canções de alegria numa terra estrangeira. A dor do salmista ela é atenuada, ela é diminuída por um vislumbre de esperança, enquanto eles se lembram das promessas de Deus e oram por sua misericórdia e por restauração do povo. Então, a oração do salmista por restauração nos lembra que, mesmo em meio à dor, e mesmo em meio à raiva, nós ainda podemos recorrer a Deus em busca de consolo e de esperança e de apaziguamento do nosso coração.
No geral, o Salmo 137 é uma poderosa expressão de pesar e de saudade, bem como um lembrete da luta humana para conciliar a fé com as emoções, como nós já citamos aqui. O Salmo nos lembra que não há problema em ser honesto sobre nossas lutas e nossas emoções e que Deus está presente conosco, mesmo em nossos momentos mais sombrios, momentos mais difíceis. A oração do salmista por restauração também nos lembra da fidelidade e da misericórdia de Deus e nos encoraja a colocar a nossa esperança nele, mesmo em tempos muito difíceis. Porque ele é nossa esperança, é nele que nós podemos e devemos confiar, não a outro. Tá? Então nós vemos aqui 3 momentos diferentes no Salmo 137, onde então o salmista recorre ao Senhor, buscando dele orientação para as situações em que eles estão vivendo e demonstrando, como falamos também, as suas emoções, a sua raiva, desejando que os seus captores sejam totalmente destruídos e dizimados pelo Senhor. Tá? E é justificável a sua raiva, a sua ira, né? Mas evidentemente Deus tem o controle de todas as coisas e irá agir no coração do salmista com toda certeza para que suas respostas sejam alcançadas. Tá bom? Não sabemos quem é o autor do salmo. Tá? Na verdade, aqui o que nós podemos imaginar, né, é de que justamente dentro desse aspecto tão difícil ali na Babilônia, né, como escravos, então qualquer pessoa, qualquer judeu poderia ter escrito e trazido então para nós esse relato dessa vida, né, tão difícil ali em meio a essas lutas. Muito bem. Vamos ver o Salmo então, começando com a leitura do versículo 1. Ele começa falando justamente sobre a Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Né? Quando nos lembramos de Sião, ou seja, Jerusalém, sua terra natal. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Então a Babilônia foi um dos grandes impérios da história do mundo. E quando esse salmo foi escrito, os judeus viviam ali em exílio involuntário, foram levados como cativos. Ele diz que eles estavam chorando, né? Versículo 1 diz que nos assentamos e choramos. Então as emoções do Salmo estão claramente marcadas. A lembrança, né, de Sião, porque ele diz quando nos lembramos de Sião, então se assentavam e choravam. Então a lembrança de Sião era dolorosa para quem estava cativo numa terra estrangeira. Ele diz que penduraram as suas harpas, né, no versículo 2, nas árvores, nos salgueiros. Então, tocar música alegre para o Senhor em uma terra estrangeira era tão difícil que os cativos se recusaram a tocar qualquer tipo de música. Tomavam as palavras de seus captores como insulto. Na verdade, parecia um deboche, né? Um insulto. Porque como cantar canções alegres sobre Sião se estão tristes e estão amargurados, estão prisioneiros? Então, esse não era o desejo deles. Mas ele continua dizendo: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se eu me esquecer de ti, né? Ele diz que não se esqueceria. Se me não lembrar de ti, apegue-se a língua ao meu paladar.
se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então é difícil para o leitor, né, para cada um de nós nesses dias, podemos aquilatar, podemos mensurar o amor por Sião entre as pessoas, então, aqui do Antigo Testamento. O quanto eles amavam a sua cidade, o quanto amavam a sua terra. Então, como observamos muitas vezes nos Salmos, esse amor não era apenas pelo lugar, mas por sua função na vida de cada uma das pessoas desse povo. Era em Jerusalém que o templo tinha sido construído. Então o lugar era sagrado devido à presença de Deus. Temos visto isso por diversas vezes nos Salmos. Era o lugar sagrado, então as lembranças, as emoções estão aí à flor da pele. E eles então estão assentados e chorando, porque estão lembrando de Sião, estão lembrando de Jerusalém, estão lembrando do templo e de tudo que eles deixaram de viver por causa da sua pecaminosidade e o seu distanciamento de Deus. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. Então, depois de falar apaixonadamente da sua lembrança e esquecimento, o salmista invoca então o Senhor a se lembrar dos atos abomináveis do povo de Edom na época das tribulações de Jerusalém. Então, ele diz descobria, em outra tradução, arrasaia. Então, os homens de Edom zombavam e ironizavam o povo de Deus, enquanto a cidade era lamentavelmente queimada e arrasada. E eles debochavam, zombavam do povo de Deus. E é sobre isso que o salmista está aqui lembrando. Ó filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. O que ele está querendo dizer aqui é que ele deseja que a mesma coisa que fizeram com eles, povo de Deus, povo de Jerusalém, povo de Israel, seja feito em algum momento com o povo da Babilônia, que eles também sofram, que eles também sejam escravizados, que também eles sejam torturados. Né? Então a expressão aqui correspondente à filha de Sião seria justamente melhor traduzida por Sião apenas. Então Sião não tinha filho, ela era em si a filha de Deus, é um termo carregado então de afetividade. E ele está querendo que a filha de Babilônia, a própria Babilônia, ela seja então assolada e destruída. Não será possível que esse local, né, as palavras filha de Babilônia estejam sendo usadas com sarcasmo. Sião é filha do Senhor, não a Babilônia. Então, evidentemente, aqui é uma ironia. Ela pode ser descendente de um Deus qualquer, mas não é do Senhor. Né? Filha, então, de Babilônia, que será destruída. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Expressão aqui pesada, né? Principalmente olhando para os nossos dias e olhando para pessoas que deturpam tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que se fala, sem ter o conhecimento do conteúdo. Então, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O povo da Babilônia destruiu o povo de Jerusalém. Muitos foram mortos. Muitas crianças foram dizimadas. Então ele está pedindo uma retribuição. Está pedindo que o mesmo que aconteceu com os filhos de Israel aconteça com os filhos da Babilônia. Né? A bênção viria de forma clara e evidente quando os persas invadiram e destruíram a Babilônia. Então a Babilônia foi usada como instrumento de juízo nas mãos de Deus para com o povo de Israel, mas esse povo também pagaria um alto preço em função disso. Estavam sendo usados por Deus, esses babilônios, para poder então castigar, trazer juízo, julgamento para com o povo de Israel. Mas Deus também tinha castigo e juízo para a Babilônia. E o Senhor deixa bem claro, e a história nos revela e nos mostra isso de uma forma muito clara.
tá? Então, o que nós vemos aqui é que o salmista, dentro dessa sua expressão poética de dor e de saudade dos exilados judeus em relação à sua terra natal, que é Jerusalém, que foi destruída pelos babilônios, o desejo é que esse povo possa retornar e que os babilônios também sofram de alguma forma tudo aquilo com que eles fizeram sofrer o povo de Israel. Então esse poema, ele apresenta um forte contraste entre o amor pela cidade santa, a cidade de Jerusalém, e o ódio pelos seus inimigos. Ódio, desprezo pelos seus inimigos. O Salmo 137 é considerado como um salmo imprecatório, que invoca maldições contra aqueles que causam ou que causaram sofrimento ao povo de Deus. Eles querem que Deus os amaldiçoe. E embora possa ser difícil para algumas pessoas nos dias de hoje entender a intensidade dessas emoções, o Salmo 137 continua sendo uma fonte de consolo e de inspiração para muitos crentes que enfrentam a dor da perda e da separação. As famílias aqui foram separadas, divididas. Muitos morreram, muitos foram escravizados, muitos nasceram escravos. Então, o Salmo ele destaca a importância da fé em Deus como fonte de esperança e de consolo. Guarde bem isso. O Salmo ele destaca a importância da fé em Deus como fonte de esperança e de consolo, mesmo em momentos de grande tribulação. Mesmo em momentos muito difíceis. É preciso manter a confiança no Senhor. É preciso ter esperança. É preciso olhar para o Senhor e aguardar que dele venha a libertação. E é sobre isso que o Salmo 137 então fala. Então deve ser também o desejo do nosso coração de sermos consolados em meio à tribulação, de sermos orientados pelo nosso Deus. As nossas emoções às vezes falam mais alto do que a nossa razão. E Deus sabe, Deus conhece tudo isso. O importante é podermos entender e compreender que Deus tem o controle de toda e qualquer situação e que em todo e qualquer momento Ele deseja nos abençoar. Mas se nós tivermos que passar pelo julgamento antes que isso aconteça, nós vamos passar. Deus amava tanto esse povo que não permitiu que esse povo fosse destruído, mas permitiu sim que esse povo fosse castigado. Por causa da sua incredulidade, porque eles se rebelaram contra o Senhor, porque eles assumiram os deuses dessas terras, porque eles pecaram contra o Senhor, desprezaram o Deus de Israel que os tirou do Egito. Eles zombaram de Deus, eles se esqueceram de Deus e agora estão pagando um preço alto por causa disso. E por isso vemos aqui o coração aberto do salmista falando sobre tantas situações difíceis, momentos destrutivos na vida do povo. Mas era necessário que o povo passasse por tudo isso para poder justamente reconhecer o quanto eles necessitavam da ajuda do Senhor. Então, às vezes nós passamos por batalhas, tempestades, dificuldades, para podermos parar e refletir o quanto nós carecemos e dependemos do nosso Deus, porque nós não somos autossuficientes. Nós pensamos que somos, mas não somos. Dependemos do Senhor em todo momento. E muitas vezes, quando nos esquecemos disso, nos rebelamos contra o Senhor, Ele permite sim situações para que possamos voltar para o caminho. Hebreus diz que a disciplina, no primeiro momento, não é nada fácil. Não é prazeroso, mas ele traz frutos depois muito benéficos para a nossa vida. E é isso que aconteceu com o povo de Israel, é isso que acontece conosco também nos dias de hoje. É isso que acontece nos nossos relacionamentos, é isso que acontece quando muitas vezes na criação dos nossos filhos, que nós os corrigimos com interesse, com o intuito de que eles possam
realmente ser homens e mulheres de caráter, de moral, homens e mulheres que realmente sejam pessoas de bom coração, pessoas preocupadas com o próximo, pessoas que têm empatia com aqueles que estão à frente deles. Então isso é muito importante. Então que Deus possa abençoar a sua vida nessa terça-feira, que tenhamos todos um bom dia, debaixo da graça e do perdão e da orientação do Senhor, que possamos, como filhos da luz, refletirmos a luz de Jesus para que outras pessoas possam deixar as trevas e buscarem a luz do Senhor, para que possam ter esperança, para que possam ser, então, trabalhados, moldados, edificados pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a sua, a minha vida, que assim possamos agir e fazer para que a palavra de Deus alcance os corações. E você pode fazer isso também. De que forma? Compartilhando essa mensagem, compartilhando esse vídeo com tantas pessoas quanto for possível, não deixando para depois, para o esquecimento, mas que você possa realmente compartilhar, possa fazer com que essa palavra chegue a muitos corações. Porque com certeza a palavra de Deus que não volta vazia estará no devido tempo, no momento exato, trabalhando e abençoando a vida e o coração de muita gente. Então compartilhe dessa mensagem, dessa palavra tão gloriosa. Tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã e pela tua palavra. Despede-nos com teu amor. Dá-nos a tua direção para todo esse dia, que possamos refletir a tua glória, refletir a luz do Senhor e que possamos, ó Deus, em tudo sermos agradáveis ao Senhor e assim testemunhamos o quanto, ó Deus, nós amamos, servimos e queremos, ó Deus, realmente, a cada momento, a cada dia, refletir a glória do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez com o Salmo de número 138. Tá? Salmo de número 138. Vamos tentar, como dissemos, até a primeira semana de julho, terminar todo o livro de Salmos, né? Aí teremos um tempinho de descanso e voltamos depois em agosto. Tá? Sei que é um mês de férias, muitos vão viajar, vão ter outras atividades, ou talvez receber pessoas, e a gente também tendo um tempinho para poder avançar com algumas coisas, alguns capítulos depois também, para poder gravar e compartilhar com vocês nessas manhãs, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, então. Tenham todos um bom dia, debaixo da orientação do Senhor, debaixo da sua graça e da sua misericórdia. E amanhã, juntos aqui, se Ele permitir, estaremos mais uma vez lendo e refletindo na sua palavra, tá bom? Forte abraço a vocês e até amanhã. Pra te adorar.